E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo para a resolução de questões de biologia, um canal exclusivo de apoio aos seus estudos. Você que está estudando fazer seu vestibular aí, ó, quer fazer a prova do Enem, fazer o vestibular, quer passar na prova da escola, passar na recuperação, estamos aqui para lhe dar um apoio, tá? O apoio é resolvendo questões. Aqui a gente está respondendo, gente, a lista das questões da prova da UNCISAL, processo seletivo 2017, tá? Prova da UNCISAL, Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, tá bom? Essa prova é elaborada pela COPEV, instituição aqui da UFAL, tá? Que elabora a prova da UNCISAL, tá certo? Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 10. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A síntese de proteínas inicia com a transcrição ou síntese de uma molécula de RNA que possui uma sequência de bases complementares a um gene específico. O RNA transcrito é processado para tornar-se um RNA mensageiro, o qual se move do núcleo da célula para o citoplasma, pelo poro nuclear. No citoplasma, o RNA mensageiro liga-se aos ribossomos para iniciar a tradução, sintetizando uma proteína a partir de aminoácidos específicos. Sobre a localização da informação genética na célula e a transcrição, é correto afirmar que o. Pois bem, gente, é uma questão que fala a respeito de síntese proteica, né? Enfatizando o processo de transcrição. É importante lembrar o seguinte, ó, gente, a transcrição, ela antecede a síntese proteica literalmente, mas a gente já considera, vamos ser do início, né? Para ter a produção de proteína precisa ter uma transcrição e depois precisa acontecer uma tradução, tá? Olha, é bem interessante nessa parte bioquímica, né, de genética básica, né, genética molecular, é bem importante que vocês lembrem de 3 conceitos importantes que tem relacionados a esse processo, tá bom? Eu preciso que você lembre, ó, o que é uma replicação. Presta atenção, vai aparecer esse esqueminha aqui, ó. Replicação é quando o DNA atua formando DNA, tá certo? DNA forma DNA. Isso é replicação. Na replicação, gente, nós temos uma duplicação semiconservativa, tá? O principal enzima atuante nesse processo é a DNA polimerase. Mas na replicação, DNA forma DNA. Preciso que vocês lembrem também do conceito de transcrição. Lembre-se o seguinte, ó, na transcrição, tá aqui, ó, transcrição, DNA forma RNA. DNA forma RNA. Enzima atuante desse processo, principal enzima, RNA polimerase, tá? Lembrando a vocês que quando essa transcrição acontece, o RNA recém-produzido ainda vai ter que passar pela remoção de introns, né? Processo conhecido como splicing gênico, para a formação de um RNA mensageiro maduro. Também preciso que vocês lembrem do conceito de tradução. Perceba aqui, ó, na tradução, o RNA atua na síntese de proteínas, RNA atuando na produção de proteínas, tá bom? Então, preciso que vocês lembrem desses 3 conceitos, replicação, transcrição e tradução. Se a gente estiver analisando uma célula eucariótica, tá, gente? Replicação acontece no núcleo, transcrição acontece no núcleo e tradução acontece no citoplasma. Importante lembrar desse ponto. Se for uma célula procariótica, tudo acontece no citoplasma, porque a célula procariótica não tem núcleo. Beleza? Vamos analisar as proposições agora e ver o que é que elas trouxeram pra gente, tá bom? A letra A, ela diz o seguinte: o DNA é confinado quase que exclusivamente no núcleo de células procarióticas e a transcrição é catalisada por DNA polimerases, complexos de múltiplas subunidades. Gente, tá tudo errado aí, né? Primeiro passo, célula procariótica não tem núcleo. Tá? Ela tem um nucleóide, que é algo semelhante ao núcleo, mas não tem núcleo individualizado, com carioteca, está errado. Outro ponto, disse que a transcrição é catalisada pela DNA polimerase. DNA polimerase é a principal enzima que atua na replicação. Pode descartar a letra A, que está absurda. Vamos para a letra B. O DNA é confinado quase que exclusivamente no núcleo de células procarióticas. Gente, já posso descartar de novo. Célula procariótica não tem núcleo. A letra B já está descartada também. Letra C diz assim, ó, o DNA é confinado quase que exclusivamente no núcleo de células eucarióticas. Essa é a ideia certa. Mas e aí, por que tem quase que exclusivamente? Porque mitocôndrias também têm DNA próprio.
Dependendo da célula eucariótica, se ela tiver cloroplasto, ele também tem DNA próprio. Então é quase que exclusivamente no núcleo. A ideia está certa porque abre umas exceçõezinhas, tá bom? Vamos continuar a proposição aí. E a transcrição é catalisada por RNA polimerases, complexos de muitas subunidades. A ideia está correta, essa é a resposta da questão, pode marcar aí letra C. Vamos analisar as outras proposições. A letra D, ela diz o seguinte, ó, DNA é confinado exclusivamente no núcleo das células eucarióticas. E a transcrição é catalisada por RNA polimerases, complexos de muita subunidade. Gente, questãozinha maliciosa, né? Vê, a diferença entre as letras C e D foi exclusivamente ou quase que exclusivamente. Se o aluno esquecesse do DNA que pode ser encontrado em algumas organelas, poderia marcar essa alternativa, né? Então, está incorreta. A letra D está dizendo que o DNA é exclusivamente no núcleo da célula eucariótica. E está relacionando transcrição. Transcrição até que está certo, relacionada a RNA polimerase, múltiplas subunidades. Beleza, mas o erro está no exclusivamente, tá bom? Pode descartar essa daí. Letra E diz assim: DNA é confinado quase que exclusivamente no núcleo das células eucarióticas. E a transcrição é catalisada por RNA polimerases, complexos que contêm uma única subunidade. Essa proporção está errada, serão múltiplas, várias subunidades, tá bom? Então, resposta certa, gente, dessa questão, letra C. Pode marcar aí. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos estudando eu e você juntos até a sua aprovação.